Olá, bem-vindo a mais um podcast aqui da Agência Magnética. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal para você receber todas as notificações aqui desse perfil. E hoje eu estou com um convidado muito especial, o Dr. Luiz. Doutor, vamos lá? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Fico lisonjeado aí, tô chegando agora. Sou o Luiz Fernando Tasca, cirurgião, e vim aqui contar um pouquinho da minha história, né? Tá certo. O objetivo do podcast é trazer histórias por trás do jaleco. Então, se chama Jornada Saúde, porque tem essa pegada da saúde, enfim. Mas por que contar essas histórias por trás do jaleco? Né? Então, a gente sabe que todo profissional de saúde, ele usa jaleco. Sim. Então, o objetivo é contar aquilo que ninguém conhece, aquilo que ninguém vê. Eu ouço muito aqui no podcast as pessoas falando, essa é a primeira vez que eu conto isso. Então, abre o coração para contar essas histórias e a tua jornada pra gente. Vamos lá. Eu sou daqui de Rondônia, né? Sou do interior, Alta Floresta do Oeste. Nasci só em Rolim de Moura, mas me criei em Alta Floresta. Então, sou de 89, 37 anos, dentro de uma escassez bem limitada. Uhum. Então, assim, mas sempre muito feliz. Sou o único médico da família. Legal. Meus pais são professores, aposentados já. Que área seus pais são professores? Minha mãe é professora de português e meu pai é pedagogo. Legal. Essa ideia de médico, eu acho que eu nunca pensei em ser médico, mas minha mãe falou, você vai ser médico. Eu acabei comprando essa ideia. Eu acho que ela ficou mais próxima quando terminou o terceiro ano. Você tinha quantos anos quando ela falou isso? Você vai ser médico. Desde pequeno eu lembro, que eu não sei, acho que alguém, conversa dela, falou, um filho vai ser piloto de avião, o outro vai ser médico e, se eu não me engano, não lembro, o outro irmão ia ser advogado, algo assim. Mas ela insistiu que seria médico, que eu tinha um futuro, sabe? Mas eu nunca pensei. E aí, quando chega próximo do terceiro ano, vamos dizer assim, que vai ficando mais próximo de vestibular, né? Que eu digo assim, eu nunca fui um aluno tão estudioso, mas tinha facilidade, sabe? Vamos dizer. E aí, próximo do terceiro ano, eu comprei a ideia. Falei, não, você vai prestar para medicina. Prestei, não passei. E aí tinha um amigo, o Cleaver, que estava já estudando na Bolívia. Ele falou, vamos conversar com ele nas férias, ver como é que é. Uhum. E aí surgiu a ideia e ela falou, não, você vai, dá para ir. E aí foi isso. Vocês são em quantos irmãos? Três irmãos. Tudo homem. Tudo homem. Nossa, 4 homens pra minha mãe cuidar. Que daí tem o seu pai. Tem meu pai. A família diz só a sua mãe de mulher. Nossa, difícil. Minha mãe é uma guerreira, assim. Vamos Por quê? combinar. Lidar com 4 homens em casa, né? ver Todo sua mundo visão. jogava bola. Imagina todo mundo chegando sujo em casa depois de jogar bola. Então é mais ou menos por aí. E ela trabalhava, né? Sempre trabalhou. Meus pais sempre trabalharam muito. Ela dava aula de manhã, de tarde e à noite. Nossa. Alguns horários menos à tarde, mas de manhã à noite sempre. Então a gente tinha uma rotina junto desde quando eu me lembro, né? De primeira a oitava série, era tomar café da manhã junto, Uhum. almoçar e jantar não, porque ela deixava jantar pronto e saía saía pra pra aula. Às vezes a gente acordava quando eles chegavam, fazia uma baguncinha, mas já voltava a dormir de novo. Sabe que eu sou formada em letras, né? Meu destino era ser professora de português. E aí eu resolvi empreender. Mas é uma jornada bem difícil, a jornada de magistério. Como que você olha, assim, para os teus pais em relação à educação que eles te deram, valores? O que você vê nessa representatividade em relação ao fato de eles serem professores? Minha mãe, principalmente, né? Eu acho que ela dava aula de inglês também, porque nessa época ela fez aqueles cursos de inglês, skill, e ela vendia material. Então, assim, um pouco de valor também não veio só dos meus pais, veio dos meus avós. Então, todas as férias tinham um sítio e todas as férias a gente ia pro sítio. E meu avô era... É todo mundo de Rolim ali, de Alvorada? De Alta Floresta. É de uma época de muita escassez, sabe? Ele era bem rígido, sistemático. Então, desde pequeno, ele sempre cobrava muito. Na época, eu me lembro que 12, 13 anos, eu não entendia. Cobrava trabalho, sabe? Lidar com roça, essas coisas. E eu falava, nossa,
pra que isso, sabe? E ele falava, não, ó, vocês têm tudo de graça, estudo. Seu avô falava. Falava, ele cobrava muito. Meus pais era, não digo que cobrava tanto, mas eles ficavam em cima, sabe? Fez a tarefa, fez o dever, entendeu? Mas eu vou, ele falava, ó, você vai fazer 18 anos. E aí depois, entendeu? E aí hoje eu entendo que precisava passar por aquilo. Eu lembro e agradeço ao meu avô por causa foi um pouco desses valores dele e da minha avó. Os dois são falecidos já. Que eu entendo que eu acho que eu só cheguei onde eu cheguei por ter passado essa rigidez junto com ele nas férias, quando a gente ficava com ele, sabe, a cobrança dele pra gente trabalhar. Porque na cidade a gente brincava, estudava, né, fazia um servicinho de casa, mas não é a mesma coisa, né? No sítio ele sempre falava, ó, minha vida foi muito difícil. Vida Foi na muito, roça. vida na roça, muito escasso. Ele todo dia ele lembrava a gente, sabe? Ser jovem, né, adolescente, vai entrando, pra que ele tá falando isso? Não tem sentido, sabe? A vida tá fácil. Mas hoje eu valorizo muito isso, sabe? Porque eu vejo que se não fosse essa dificuldade que ele me impôs na vida lá atrás, eu acho que talvez eu tivesse desistido no caminho, sabe? Nas primeiras dificuldades que aparecessem. O que você entende, assim, você toma umas 3, 4 vezes a palavra escassez. O que você entende? Assim, tem alguma história que é muito nítido, que houve falta de algo? Graças a Deus comigo não, né? Mas meu avô conta muito, né? Ele fala que estudou só até a quarta série, que o pai dele não deixou ele trabalhar, que com 15 anos ele teve que sair de casa para trabalhar braçal, entendeu? Então eu ouvia muito disso dele. Então nunca passei fome, meus pais sempre foram professores, né? Mas tinha um recurso limitado, não vou dizer que sobrava muito, mas era interior, né? Década de 90 até ali anos 2000. A gente nem viajava. Bem no interior daqui de Rondônia, né? Já era lá que não, eles eram da onde? eles são do sul. Ah, de que região do sul que eles são? Meu avô é de Santa Catarina, da região de Modelo, próximo de Chapecó. E eles vieram pra cá pra Meu trabalhar. avô era caminhoneiro. Então ele começou a vir pra cá e aí começou a ganhar muito dinheiro com frete, com caminhão, aí conseguiu comprar o sítio, E veio montou um pro interior. mercadinho Ai, que legal. e aí ficou. E aí trouxe meu pai, e meu pai gostou também, começou a trabalhar. Já ficaram por aqui. E aí Já veio os ficou por irmãos, aqui. veio a esposa, Aí veio a todo mãe, mundo. né? Isso. Eu tava conversando com você um pouquinho antes do podcast chegar aqui, e eu vi que você tem uma veia bem empreendedora, gosta de negócios. Você acha que essa escassez, essas limitações da infância hoje geram assim, porque eu gosto muito, eu sempre falo isso pra audiência aqui, eu sempre falo sobre posicionamento, sobre mentalidade, Sim. são assuntos que eu gosto, que eu leio, que eu assisto podcasts, enfim. Tem até um programa de participação que eu falo que fala assim, que tudo começa na mente. E sem ser papo de coach, essas coisas Sim. exageradas, enfim. Não é sobre isso. Mas eu acredito nisso um pouco. Você acredita que devido aos desafios hoje, talvez até por uma questão financeira de limitação da sua adolescência, da sua infância, você acredita que foi mais difícil se formar em medicina? Conta essa história em relação à tua formação, às dificuldades que você enfrentou. Eu acho que eu aprendi mais disso depois de formado, porque eu acho que eu tinha um conhecimento muito limitado. Eu acho que interior de Rondônia, acesso à informação, na época não tinha internet, então você tinha aquele conhecimento das coisas ali. Eu acho que o pessoal que era de cidade, eu fiz o terceiro ano no colégio particular, quando eu mudei para Paraná. Aí eu já tive uma noção, pô, existe um diferente. mundo um pouco maior, entendeu? Quando você vai para uma cidade um pouco maior. E a gente tá falando só de Rondônia. Então, depois da medicina, quando eu comecei a trabalhar, você tem contato com pessoas mais inteligentes. Então, você não é o Flávio Augusto, né, que você fala gosto assim, se dele. você for o mais inteligente daquele setor que você tá, talvez não seja muito interessante, né? Porque você não tem muito a aprender. Na mesa que você senta. Na mesa que você senta. Então, assim, eu comecei a sentar em mesa que eu era o menor de todos, então eu comecei a aprender muito aí. Então, a minha mentalidade mudou muito com isso, entendeu? E eu vi que faltou isso lá atrás. Então, hoje, às vezes... Mas eu sei que é fase. É difícil um jovem ter uma mentalidade um pouco mais diferente. Eu acho que na cabeça
falando de negócio. Uhum. Porque ele não consegue direcionar para isso, porque eu acho que não faz parte da idade dele, da maturidade, Uhum. entendeu? Eu acho que leva um tempo de estudo e de experiência para adquirir essa maturidade e essas coisas. A vida que A ensina. vida que vai ensinar. Eu acho que tudo te leva a um caminho. Todo o meu caminho foi, eu acho que foi Deus por um propósito, sabe? Tudo que eu passei foi por alguma coisa. Teve vários atalhos não, encruzilhadas que talvez poderia me levar para caminhos diferentes, mas que eu acabei escolhendo. E às vezes eu fico pensando, será que existe um mundo paralelo do Luiz, se tivesse seguido aquele outro caminho, entendeu? Mas aí eu não choro, eu falo, não, se foi para ser assim, deu tudo certo, tá tudo bem agora, eu tô feliz, entendeu? Mas fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? De talvez ter seguido outra jornada ou ter feito outra escolha. Talvez cortando. Na época de decidir medicina, eu não passei no vestibular. E nessa escassez eu tinha mentalidade. Na época meu irmão estava fazendo educação física. Então não teria condições. Eu ouvia de cursinhos, né? Na época eu acho que só tinha cursinho em Porto Velho, cursinhos bons, né? Que o pessoal falava, e Cuiabá. Que eram os mais próximos aqui. Eu não era excelente em matemática, mas um pouquinho eu sabia que essa conta não fechava, entendeu? E esperar 3, 4 anos para o meu irmão se formar para mim poder começar a fazer cursinho, Você aí fala foi por daí quê? que Porque surgiu. por uma questão financeira, Sim, dos seus então, pais bancarem? bancarem um cursinho, entendeu? E eu Você também é não... irmão de qual? Do meio? De qual? Do meio. Do meio. Aí daí O os seus mais irmãos velho. foram pra... O mais velho fez educação física, o mais novo não quis estudar, ficou no agro. Mas eu digo assim, na sua época, quando você foi se formar, então, só pra eu entender. Os seus pais bancavam o teu irmão, Isso. E aí tinha os outros filhos, que você era o filho do meio. O mais novo, ele ainda estava no colégio, né? Então, eu acho que a escassez ficou um pouco para ele. Ficou bem limitado Porque nessa os outros época. eram Os mais dois velhos. estavam estudando, então eu acho que ficou um pouco mais rígido. Mas aí eu perdi o contato. Então, como surgiu a oportunidade de estudar fora, né? E lá era tudo mais barato, então eu acho que coincidiu muito bem. Ficou limitado, mas eu não passei por nenhuma dificuldade. Então, eu sabia que tinha obrigação, estava pagando, né? Então, como o meu avô, eu sempre lembro do meu avô cobrando, sabe? Então não tinha como. Eu falei, eu posso aproveitar a faculdade, mas a obrigação é chegar com um diploma. Então essa responsabilidade eu sempre tive, entendeu? Podia, sei lá, sair, curtir, Legal. mas a obrigação era assim, primeiro a obrigação, depois a diversão. Então nunca passou na minha cabeça reprovar. Às vezes chegou perto ali de ficar em alguma matéria, mas eu sabia que seria uma vergonha reprovar, sabe, ter que fazer de novo a matéria, porque os recursos eram limitados, entendeu? Mas, como eu falei, não passei dificuldade, mas tinha ali para fazer. Foi difícil a graduação? Foi e não foi, assim, eu me adaptei bem lá ao país, sabe, a Bolívia, então eu não considero que foi difícil, a gente tinha muito brasileiro, vivia muito em grupo lá, então para mim não era difícil, eu era muito Se adaptou feliz, bem. eu me adaptei muito bem, até com os bolivianos, eu aprendi a falar bem espanhol, não a parte de grafia, para escrever era mais difícil, mas para se comunicar eu conseguia, entendeu? O pessoal até falava, você fala melhor que seus amigos, porque eu não tinha vergonha, sabe, de conversar, falar errado, eles me corrigiam e aí eu ia aprendendo, fui aprendendo mais. Então eu considero que não foi difícil. Eu gostei dessa fase, mas foi só a fase, não. Tinha quantos anos na época? Eu fui com 18 para lá. Bem novinho. Muito. Bem novinho, bem Saiu experiente. da escola e já entrou na medicina. Entrei direto. Então eu fui aprender muita coisa lá, né? Nossa, bem novinho. Já muda de país, é um outro país, uma outra cultura, um outro idioma. Eu acho que o que facilitou foi o grupo. Você conviver com o grupo de brasileiros lá, que já eram mais experientes. Você conhecia ninguém? Só o Cleaver. O que era o que era. Aí foi outros amigos da cidade também na época, entendeu? Mas o principal era o Cleaver, né? Que a gente era praticamente vizinhos, né? Isso lá, vocês eram vizinhos lá em Rolim de Moura? Alta Floresta. Alta Floresta. É porque eu só nasci. É que só nasceu e morou em Rolim. Morei e vivia... Rolim cresceu bastante nos últimos Muito. anos. Eu estive lá tem 1 ano e meio. Nossa, como cresceu a cidade, se desenvolveu bem. E eu viajava, eu ia pouco pra Rolim, né? Seus pais são lá ainda? Não, são. Se você não fosse médico, o que seria?
Eu acho que o que eu cheguei mais próximo era a fisioterapia. Que no Fisioterapia. terceiro ano eu estudei no Cedusp, né, que era da Ubrin, de Paraná, e lá tinha fisioterapia. Ou fisioterapia eu tinha ido também para a área da educação física. Enfermagem eu pensei assim, mas que chegava mais próximo da medicina, eu acho que na época era a fisioterapia. Uhum. Jogava bola, então nessa época do terceiro ano a gente ganhava uma bolsa lá. Então eu pensei, se eu ficar jogando bola, né? Não que jogava bem, mas tinha a bolsa, então ia conseguir Mas de Paraná seria daí. Daí ir foi Paraná. os seus estudos. Direito também. Pensei em direito, mas meu pai era totalmente Nossa, contra. direito e medicina é bem diferente. É porque eu achava legal, né, defender, sabe, estudar a lei, mas eu não sei se eu gostaria das matérias em Aham. si, mas era aquela visão de, sei lá, talvez de filme, Uhum. entendeu? De defender o pessoal, aprender na frente do júri. Eu achava legal isso, entendeu? Uhum. Mas zero noção de conhecimento. Agora, Mas, pode falar. mas depois que eu entrei na medicina, eu não me via fazendo outra coisa, já no primeiro semestre. Assim, estudando o básico do básico, eu falei, não, é isso aqui que eu quero. Nunca pensou em desistir? Jamais. Nunca. Nem nas especializações, Na nada. especialização tem o caminho. Quando eu terminei cirurgia geral, eu passei em primeiro lugar para cirurgia vascular em Salvador. Eu fiz cirurgia geral em Petrolina, né? Petrolina e Juazeiro, que é uma divisa ali, eles chamam de uma região Pernambuco-Bahia. E passei em São Paulo, mas em São Paulo eu passei em Mogi, só que não era um dos hospitais maiores, mais conceituados. Mas aquela visão, não, tem que ir para São Paulo, tem que ir para São Paulo, eu preciso ir, porque lá tá a sede do conhecimento, né? E acabei abandonando a vascular, a opção de Salvador, né? Que era um hospital grande, né? Muito bom por sinal. E fui para Mogi, só que lá começou a pandemia. E aí, como eu já tinha uma base do que era a cirurgia vascular pela residência que eu fiz em Juazeiro e Petrolina, eu conhecia o serviço, eu sabia como era uma formação boa de um cirurgião vascular, e em Mogi não estava tendo. Eu lembro que até tinha um chefe mais novo da vascular que ele perguntou: você é de onde? Eu falei: eu sou de Rondônia. Vocês de onde? Eu falei: estudei na Bolívia. Esse aqui não desiste não, passar por tudo que ele passou no dia de desistir, que eu falei que não dava mais, porque estava muito difícil, pandemia, precisava trabalhar, não Isso tava. lá no Nordeste, lá em Isso já em Mogi, Mogi. já com 2 meses na vascular, já 2, 3 meses, acho que março, abril, maio, 2 meses na vascular. A gente não tem muito tempo. A residência de vascular existe a especialidade de cirurgia geral durante a formação dela é muito rígida, de todas as especialidades, junto com a ortopedia. E na sub, todo mundo fala sub é um estágio a mais, quando você escolhe fazer da cirurgia geral, urologia, aparelho digestivo ou vascular. A vascular, então, é pré-requisito a cirurgia geral. Isso. Só que a cirurgia vascular, ela te consome tanto ou mais que a cirurgia geral, porque a mão de obra é bem escassa, então quando você é o residente ali, você acaba trabalhando muito. E durante a pandemia, estava trabalhando muito, eu não conseguia trabalhar à parte, e só a bolsa não dava para manter. Então juntou um monte de coisa, eu falei, não, Não eu dá. preciso parar isso agora, trabalhar, nem que seja de clínico aqui, juntar um dinheiro para daí depois dar sequência nesse sonho. Só que eu sempre gostei de cirurgia, então eu queria me aperfeiçoar mais na área. E a vascular foi ficando distante. Eu tentei mais um ano, não passei. E no segundo, eu até ia tentar de novo, acabei não tentando. Aí surgiu a oportunidade de um estágio em aparelho digestivo, lá em Mogi mesmo, entendeu? Tinha um dia de folga durante a semana e além do dia de folga eles davam bolsa. E eu fui conhecer o estágio. Gostei, entrei, comecei a trabalhar, dava para mim conciliar alguns plantões. Na época, minha namorada, que hoje é minha esposa, já estava morando comigo lá, né? Que eu levei ela do Nordeste, ela morava em Caruaru. Foi pra Petrolina, só conheci a esposa. Eu morei em Caruaru antes, Que também é Nordeste. que também é Nordeste, é Pernambuco. Eu morei em Caruaru, Caruaru é onde tem o festival de São João? o maior São João do mundo. Eu tive pertinho. Caruaru e Campina Grande, que são os maiores São João.
Morei em Caruaru e eu fui para Petrolina só fazer residência. E nesse percurso foi outra dificuldade, porque ela teve que ficar em Caruaru. Na época ela estava fazendo engenharia civil e ela não conseguiu transferir. Não tinha turma no mesmo período e aí a gente ficou distante. Mas ela é nordestina, de Ela, lá. ela é Para paraibana, paraibano. mas a família já tinha se mudado para Legal. Caruaru há algum tempo já. E aí eu arrastei ela para São Paulo. Na pandemia eu falei, não, vem para cá. E ela Ela já veio, tinha finalizado a tava faculdade terminando, tava no último período de engenharia. de Legal. engenharia. E aí eu comecei a trabalhar. E aí foi surgindo essas oportunidades lá. Durante a pandemia, ficou tudo bem escasso, né? Tudo fechado, né? Ninguém sabia quanto tempo ia durar. Então, ninguém estava operando mais. Cirurgia era só de urgência, né? E emergência. Então, as vagas para plantão na minha área era bem difícil. Então, eu trabalhei muito de clínico, de emergência, às Isso vezes na pandemia. durante a E era um pandemia. desafio por quê na pandemia? Só pra gente entender o contexto da sua visão. Da A pandemia, os atendimentos, o que que aconteceu lá em Mogi, assim, que aconteceu na pandemia pro nicho médico, lá pra tua visão? Para cirurgia, porque imagina, a maioria dos chefes já não davam plantão mais. Se você olhar assim, eles já tinham seu consultório, cirurgias eletivas. Imagina fechar tudo. Parou Nada de tudo. cirurgia programada, só entra cirurgia de urgência. Aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, 6. Como Meu que Deus, faz um ano. sem poder atender consulta em consultório, entendeu? Então esse povo, eles tinham algum CLT que eles repassavam, eles teve que voltar tudo pro plantão. Então quase que ficou escasso os plantões da minha área. Então eu tive que eu Ficou já bem traba, concorrido. eu já trabalhava de clínico, né? Então para mim eu tinha uma facilidade, porque eu trabalhei 3 anos antes de ir para cirurgia geral. É óbvio que eu aprendi bastante durante a pandemia, na emergência, Covid. Mas a dificuldade foi essa, entendeu? Eu tive que pausar aí o meu aperfeiçoamento, a minha especialidade, para depois entrar de novo. Então, essa desistência da cirurgia vascular que foi difícil. Não foi, na verdade, assim, olhando assim pro teu discurso, não vejo nem como uma desistência, né, que foi a pergunta que Ex- levou. Mas talvez não é pra mim agora. Assim, são escolhas. Você já era pai nessa Ainda época? não, nessa época a Mas gente já era casado, enfim. tava junto, né? Casar, a gente Mas casou um pouco é, assim, depois. a meu ver, assim, olhando a tua história, parece exatamente isso. Eu preciso escolher o que Sim, talvez fosse melhor. Não é nem desistir da medicina. São escolhas. foi importante isso. Foi muito difícil porque assim, a gente não quer desistir, né? É difícil você falar não. Você chegar e falar, você primeiro escolhe. Então, aí você abandonar, porque abandonar nesse período quer dizer que o serviço vai ficar sem uma vaga. Vai ter serviço demais para uma pessoa só, que era a pessoa, o outro residente ia ficar sozinho. Eram dois, né? E como que foi morar no Nordeste esse período? Foram 2 anos? Foi muito bom para mim, eu aprendi bastante. Eu fui direto para Pernambuco e fiquei em Caruaru, tinha alguns amigos lá. Para mim, assim, casa de ferreiro, espeto de pau. Então, ficar aqui em Rondônia, eu sabia que era um pouco escasso. Até você ter experiência na área, eu tinha medo de ser julgado na área da medicina. Não tinha especialidade, Não tinha recente. especialidade, recém-formado, com medo de ter algum erro e já ficar mal falado. Até a própria idade também, porque você terminou a faculdade de medicina com 24 anos, 23. 22 e 23. Nossa, é muito novo. E aí surgiu a oportunidade, lá pagava um pouco melhor. E aí eu comecei a trabalhar lá, comecei a dar plantão, surgiu mais médico, eu fui pro interior, que é uma região do Agreste lá, que é pesqueira, e tem um distrito de Mutuca, que é a zona rural, uma população de 5 mil habitantes. Então eu acho que foi importante ali, porque eu tinha um contato com uma população que tinha realmente de uma escassez, sabe? Que tinha Era o muito. único médico da cidade, não? Daquele distrito era, entendeu? Porque era um postinho de saúde que atendia, eu acho que umas 3 mil pessoas, mas nesse vilarejo assim, imagina uma Agreste seca. Que experiência, assim, pra levar pra vida. Água realmente, sabe, em reservatório, em açude, onde tem que buscar, entendeu? Ou se não, caminhão-pipa, Nossa, eles compravam muita água de caminhão-pipa, vai, enche o reservatório. bem diferente de Rondônia, porque aqui tem água. Muito, muito. Quem é de lá, ou quem vai de lá, sabe a importância dessa. Deixar o chuveiro ligado, não tem, não existe nessa região do Que Agreste, legal. porque é escasso. Então,
Pra mim foi bacana, sabe? Era um público carente que precisava, eu acho que eu consegui fazer uma boa medicina lá, acolher o pessoal e foi importante pra mim, porque era justo, né? Eu trabalhava, recebia e ganhei bastante experiência Uhum. também nesse período. Quem é o Luiz? É, O que que gosta? É pai? O que Luiz que... hoje, ele é um pai, paizão, pai da Luísa e pai do Emanuel, que são meu tesouro, né? Eu vou dizer assim. Gosto muito de esporte, mas hoje eu sou paizão, né? Depois que você vira pai, então é trabalhar, então eu vivo para cuidar deles e Uhum. ajudar em casa. A Então profissão. quando eu não tô, quando sobra um tempinho, eu gosto de jiu-jitsu, né? Tem alguns anos que eu pratico, né? Tô voltando agora aqui para Vilhena também, quero Legal. continuar. Mas quando eu não tô trabalhando, nesse período agora que a Luísa tem 2 anos e 3 meses e o Emanuel tem 8, então é integral em casa ajudando. Uhum. Botando pra dormir, dando comida, trocando. É pai Então, é raiz. pai raiz mesmo, não Que tem pra legal. onde correr. E sobre relacionamento? Qual que é a sua visão em relacionado ao relacionamento? Né? Eu vejo que você citou algumas vezes a sua esposa. O que que você imagina? Porque ela imagina, né? Mora no Nordeste, aí vai, acompanha para São Paulo e agora vem para Rondônia. Então, ela foi muito companheira, porque assim, durante esse período que foi difícil ir e voltar a Caruaru Petrolina, né, foi 2 anos, e aí eu me mudei para São Paulo, né, para Mogi, e aí acabei ficando. E aí com 6 meses terminou a pandemia, ela estava formada, ela veio, e daí a gente ficou junto. Seu nome dá até complicado, né? Acho que a gente casou em 2021, lá só no civil, Uhum. e ela sempre me acompanhou, sempre batalhou. E aí, quando a gente menos esperava, veio o Luiz aí. É o mais velho. É a mais É a mais velha velha. dentro do primeiro ano do Aham. estágio. Então, Quem que é a pra. mais velha? A Luísa ou o A Emanuel? A Luísa Luísa é a mais velha. é a mais velha. E aí já tava muito horário corrido, plantão, essas coisas, então ela veio pra conturbar tudo, sabe? Pra dizer que não. Que a mãe tem que se desdobrar, né? E o pai, então. Muda o relacionamento quando os filhos nascem? Ó, eu sou apaixonado por criança e pelos filhos, né? Porque tem a visão de você gostar de criança, né? Naquele momentinho devolver, né? Então eu Uhum. falo que eu Toma que o aprendi. pai é seu. Toma que o pai é seu. Eu aprendi muito, porque como médico a gente julga muito mãe, principalmente mãe e filho, atendimento de mãe, né? Só que eu tive muita dificuldade. Minha filha teve a PLV, alergia à proteína do leite, então minha mulher teve que fazer restrição, não podia ter contato com nada que tinha leite, então minha filha Nossa. tinha alergia, se tinha contato qualquer coisa, então ela tinha muita cólica, então não dormia direito. Então, durante o dia eu estava no estágio, à noite, às vezes, tinha noite que eu tinha que ir pro plantão. Então, quando eu chegava em casa, minha mulher estava acabada, Cansada. cansada, num extremo cansaço, porque durante a noite não dormia direito, porque acordava de 2 em 2 horas, às vezes meses, devido às cólicas. Uhum. E não foi o período, né? Porque quando nasce, todo mundo fala: Ó, essa fase vai passar. A fase que eles consideram difícil, de Uhum. cólica, não passou. Porque assim, continuava com as cólicas, sabe? E tem Então, uma fase que, em tese, iria até em- quantos meses, assim? geralmente esse período de cólica é de 3 a 4 meses, sabe? Mas o dela foi mais difícil, entendeu? E parecia que ela tinha um gênio, parece que ela tem um gênio mais difícil, entendeu? Até hoje a gente, pra lidar com rotina do sono com ela, Uhum. é um pouquinho mais complicado. Então, voltando para os avós, que você vem de uma criação que é mais rígida, e hoje em dia você tentar educar os filhos não funciona. Então, assim, foi difícil Educar da porque mesma forma ali, né? educar da mesma forma, com a mesma rigidez, não dá certo. A filha, o filho não responde do mesmo jeito, entendeu? Não entende. Uhum. Então, esse período foi bem cansativo para ela. Então, ela mudou um pouquinho, desgasta. Eu lembro que eu ouvi uma vez, eu não vou lembrar quem foi, que os filhos eles podem amplificar. O que tá ruim fica muito ruim e o que tá bom pode ficar muito bom, entendeu? E eu acho que tem que ter uma consciência e uma divisão. Eu acho que se o marido não ajuda, tem mulher que pode dar conta, entendeu? Que ela quer assumir essa parte e eu acho que tá tudo bem.
Mas a que não consegue, ela precisa de ajuda. E lá em casa eu vejo que eu preciso de ajuda. Hoje, até com o Emanuel, meu sogro, estão passeando aí, eles veem que ele demanda colo, trocar, uma atenção o tempo todo, sabe? Então, E o Manuel tem quantos anos? 8 meses. 8 meses. Ah, ele é É bebezinho. Eu sei que ele bebezinho. tinha um aninho, assim, ele é grandão. É, então, grandão e pesado. A gente chama apelidou de bebezão, né? Até a Luísa fala, o bebezão. Então, assim, desde o começo os dois exigem um cuidado, eu não vou dizer que especial, porque eles não são doentes, né? Então, assim, mas tempo integral. Tanto é Crianças são. criança, entendeu? Então, pra gente lidar com isso, eu quero ir pro jiu-jitsu. Ah, hoje não, ó. Quero ir pro podcast, teve que organizar tudo Toda uma direitinho, botar dinâmica. pra dormir, entendeu? Porque às vezes não consegue. Então, a minha prioridade é eles. Ah, vai sair à noite e olha pra esposa. Tem duas Não, crianças. não sei se vai dar pra sair, não, entendeu? Durante o dia dá. À noite a gente prefere que essa fase seja assim, entendeu? Mas é adaptação, eu acho que é cultura da família, entendeu? Tem gente Quer ser que presente. quer ser presente, tem gente que não quer estar tão presente, quer terceirizar, e hoje eu acho que tá tudo bem. Por isso que eu falo, antes eu julgava um pouco, hoje eu entendo que existem graus de dificuldade. A sua visão como médico para o paciente mudou depois que você foi pai. Ah, um pouco, principalmente dos pediatras, né? Hoje, Pediatras que estão assistindo, deixe os comentários. não, hoje eu entendo que eles têm que ter um cuidado especial mesmo, entendeu? Principalmente Luísa, quando nasceu assim, você fica muito E é o apreensivo. primeiro. É o primeiro, então tudo é pai de primeira viagem, literalmente. Então tudo, mesmo sendo médico, às vezes eu acordava assim, eu ia lá ver, será que tá respirando? Aí eu Colocar chegava o pertinho, ouvido. ouvido, o dedo. Ah, que bonitinho. É bem raiz, bem pai raiz. Que muito legal. Mas isso mostra também um pouco da tua jornada ali, das proximidades com os teus avós, Sim, o cuidado que os teus pais tinham em deixar a janta pronta ali, né, pra vocês, 3 crianças. apesar deles trabalhar muito, eu sempre vi que tinha esse cuidado, sabe? Minha mãe e meu pai sempre tiveram muito presente. Então, e eu sempre gostei de criança, então pra mim não é é cansativo, mas não vai ser a minha dificuldade. Então, eu escolho dificuldade. Então, pra mim hoje dificuldade eu considero que seria doença. Não sendo doença, vai ser Aguenta. cansativo. Aguento, entendeu? Legal. Vamos lá então, Vilhena estava em São Paulo, feliz lá, trabalhando. O que aconteceu que retornou para as raízes? Não tinha pretensão de vir tão cedo, né, pra cá, assim. Porque lá eu tava trabalhando na minha área, eu sou cirurgião, fiz estágio em aparelho digestivo para trabalhar na área da gastrocirurgia. E na cirurgia minimamente invasiva, né, por vídeo, laser, né, que o pessoal às vezes comenta. Então eu tava bem lá, sabe? Não vou dizer. Antes de explicar por que você voltou para cá, vou antecipar a pergunta. Fala um pouco o que você faz hoje. Qual que é a sua especialidade? Hoje eu sou cirurgião do aparelho digestivo, então eu trabalho muito com vesícula por vídeo, hérnia por vídeo, até cirurgias de urgência, apêndice por vídeo, doença do refluxo, que faz uma cirurgia de hérnia no estômago, né? Hérnia de hiatoplastia, Toda a parte cirúrgica. toda a parte gastrointestinal, entendeu? Vesícula, apêndice, intestino e alguns cânceres também. Se for o caso, mas não é uma especialidade oncológica, mas dependendo, a gente acaba fazendo tanto por vídeo, quando pode ser feita por vídeo, quanto cirurgia aberta também, que é convencional, vamos dizer assim, que é corte mesmo. A minimamente invasiva são aqueles trocáteros, furinhos, que o pessoal conhece como laser. Então, hoje eu trabalho principalmente com isso. O que são cirurgias minimamente invasivas? A cirurgia aberta, ela é aquele corte grande, né? Por exemplo, eu abro do início do tórax até lá embaixo no pubis, vamos dizer assim, a barriga toda, entendeu? Eu abro no meio a barriga. Então, essa é a cirurgia aberta. A da vesícula é mais lateral, né? Então, é um corte mais lateralizado. Então, é muito traumático isso. Quando a gente fala de cirurgia minimamente invasiva, é quando eu consigo fazer um furinho do tamanho dessa caneta e passar uma pinça por dentro dela. Eu uso ela como um trocáter. E aí é como se fosse o refil dela. O refil dela é a pinça que eu vou trabalhar dentro da barriga.
da pessoa, ou para tirar a vesícula, ou para corrigir uma hérnia, ou às vezes para tirar o apêndice, dar ponto no intestino, entendeu? E tem pessoas que não têm essa indicação de minimamente invasiva? Ou Hoje, toda pessoa pode fazer? na maioria das vezes, todas as pessoas podem fazer. Existem algumas contraindicações. Uma contraindicação absoluta é um paciente que ele está instável, um paciente grave. Instável é que é aquele que precisa de alguma droga para manter uma pressão, entendeu? Ou se ele tiver alguma doença de base, uma doença no pulmão ou no coração que não suporte a cirurgia. Ou, às vezes, um câncer muito grande, algo do tipo. Mas existem algumas patologias específicas que há um benefício maior. Por exemplo, hoje vesícula, vamos dizer assim, que o padrão ouro é por vídeo. Porque é menos trauma, é um corte menor, entendeu? A recuperação é mais rápida, o seu retorno ao trabalho ou às atividades físicas é mais rápido, entendeu? Qual o tempo de recuperação da Em cirurgia? média de 7 a 10 dias. Nossa, bem rápido. E a Bem de corte? Vai demorar um pouquinho mais, porque corta músculo, então é mais doloroso, entendeu? Às vezes 30, 45 dias. Às vezes até 60, se for aquela cirurgia grande que tem que abrir a barriga inteira, entendeu? 60, 90 dias. E isso você fazia tudo lá em São Paulo, em Mogi das Cruzes. Tudo em Mogi das Cruzes, em grande quantidade. Eu trabalhava num convênio de lá para os meus chefes, então tinha um volume alto de cirurgia. Quantas cirurgias você já fez? Contando todas, assim, um chute. Olha, assim. eu vou saber mais ou menos, porque assim, para fazer, eu prestei prova de título de aparelho digestivo agora, eu preciso só fazer a parte prática, que vai ser meio do ano. Então, tinha alguns relatórios que a gente tinha que tirar. De um hospital que eu tirei, tinha mais de 1.500 cirurgias. Nossa, é Então, muita cirurgia. muita Meu cirurgia. Deus. Então, eu imagino que mais de 2.000 cirurgias Só nesse relatório tinha 1.500. Nesse... só nesse relatório. Porque assim, tinha muita eletiva, Então é uma foram média. mais de 2.000 cirurgias. Mais só? de 2.000 cirurgias, desde 2021. Todas pro trato digestivo. Todos os tratos digestivos, mas aí inclui hérnias, vesícula, É toda parte da barriga. Tudo da barriga, tudo que precisa abrir a barriga para mexer praticamente em intestino, vesícula e hérnia, né? Praticamente. São as cirurgias que mais As fazem? principais. Por que são as que mais fazem? Cirurgia, É, hérnia e... Pedra na vesícula, Pedra na vesícula. que é a retirada da vesícula. É uma doença muito comum, né? Principalmente em mulher. Mulher acima de 30 anos, tiver um pouquinho de obesidade e o fator de fertilidade, gestação, são fatores para ter pedra na vesícula. Então é uma doença com uma incidência muito alta na população. Gestação, o que mais? Idade, obesidade, fertilidade, perda de peso muito rápida também pode ocasionar. É mito que sal, açúcar dá pedra na vesícula? Ou é verdade? Eu acho não, na verdade, especificamente um ou outro não, entendeu? Mas a dieta em si, uma dieta desequilibrada, rica em gordura, ela pode dar sim. O ideal é ter sempre uma dieta equilibrada e a prática de atividade física, hidratação, tudo isso vai colaborar. Algumas pessoas têm mais fatores ou menos fatores que podem fazer com que tenha ou não. Vai depender da rotina. Às vezes na família tem um antecedente e aí está acima do peso, não se cuida, tem filho, entendeu? São fatores, algumas medicações podem ajudar, então é muito fator. Então a incidência é muito alta, é muito fácil ter pedra na vesícula. É muito difícil prevenir? Oi? É muito difícil prevenir de ter pedra na vesícula? A prevenção não tem A muito... prevenção é ter uma vida saudável, você ter uma vida equilibrada, sem excesso de fritura, gordura, entendeu? É o que a gente precisa pro dia a dia. O básico bem feito, O sempre. básico bem feito, atividade física e uma boa hidratação. O principal, basicamente, entendeu? Mas aí tem os outros fatores que Que colaboram. Né? vai colaborar ou vai ajudar, que a gente diz que é o meio ambiente, né? Então, vou voltar então. Tava lá em Mogi, Isso. e aí, agora sim, faz mais sentido eu contar a gente poder ouvir essa história sua desse retorno pra cá. Eu tava bem estabilizado lá, já não tava dando plantão à noite, e aí teve um... Só antes de você falar, só porque assim, ó, explica pra audiência, porque assim, o nosso público aqui no podcast é dividido em dois: profissionais médicos
e pessoas que são pacientes desses médicos que são convidados para vir aqui. Então, eu sei que eles compartilham, me mandam mensagem lá no direct, enfim. Explica para a audiência sobre essa questão do plantão e da clínica. Por exemplo, é comum um médico assim, que ele sai para o plantão e depois ele... Só para as pessoas entenderem melhor essa jornada médica. Na capital, tem muito plantão de pronto-socorro, de cirurgia, que é plantão que vai chegar paciente cirúrgico o tempo todo para ser operado. Então, eu já trabalhava menos no plantão noturno, eu não precisava trabalhar 24 horas, eu conseguia ter uma escala durante o dia e dormir em casa todas as noites. Então, você poder escolher isso, entendeu? Ter uma rotina, minha renda, trabalhando nesses plantões durante a semana, durante o dia, eu atendia consultório também, então era bem organizada, e eu dormia praticamente fora de casa, acho que só um dia, mas no começo, antes, era 3, 4 noites fora de casa. Entendeu? Então, depois da última formação do estágio, eu já estava bem estabilizado, dando menos plantão, entendeu? E trabalhando mais em consultório e fazendo cirurgia eletiva. É como se já tivesse pagado um preço. Isso, eu estava começando a colher os frutos. Eu ainda não estava indo para o mundo privado, né? Estava atendendo, trabalhando para os meus chefes ainda, né? Que eles têm uma clínica grande lá, né? Mas estava começando, era a época de começar a escalar nessa parte de negócio, né? De começar a empreender o Dr. Luiz, né? O cirurgião, né? Começar a andar por contas próprias. Eu tinha outros amigos também, né? Que queriam. E aí surgiu essa oportunidade de vir para Vilhena. E aí minha esposa, como a gente tem amigos, assim, mas não é a mesma coisa depois que você tem filhos, né? Então minha esposa acabava ficando muito sozinha. E ir pro Nordeste para morar próximo dos pais dela é muito difícil começar lá por causa da concorrência, né? Sem conhecer ninguém. Surgiu a oportunidade aqui em Vilhena de trabalhar aqui, de emprego aqui, aí eu aproveitei. Ela falou, não, eu prefiro que nossos filhos estejam próximo dos avós paternos do que longe de todo mundo, entendeu? E talvez a gente contava que tinha uma rede de apoio mais próxima. Sim, 2 crianças. 2 crianças, entendeu? E aí abraçamos a ideia, ela topou, ela que nunca viu vir para Rondônia, né? Porque ela é do Nordeste, né? É bem diferente o Nordeste. O clima é diferente, né? Que é bem mais quente. Já tínhamos nos acostumado, Mogi é um pouco mais frio, sabe? São Paulo. E aí ela falou, não, eu também não tô contente aqui, eu não vejo criando nossos filhos aqui em Mogi. Aí quando ela falou isso, eu também tive um choque. Aí o nosso amigo entrou em contato, né? As esposas conversando e falou, ó, tem uma oportunidade para você vir aqui, eu vou intermediar algumas coisas, você atende na minha clínica também, a oportunidade é agora. Aí eu falei com ela, falei, olha, não vai ser fácil, mas vai. Ela falou, vai. Então abraçamos a ideia e eu comprei a ideia. Aí lembra que não tem desistir, então agora vai dar certo, só tem o plano A aqui, não existe plano B. Vai ter que dar certo. Vai ter que dar certo. Conta pra audiência, aonde que você atende? Hoje eu vou começar a atender no Instituto Futura, né, que é a clínica onde o Dr. Cliver e a doutora Jaqueline, né, reformaram, montaram, estão com uma clínica muito bonita lá. Estou atendendo na Mega Imagem de Colorado, vou começar a abrir agenda lá em Cerejeiras e dou plantão no regional, que é o público de saúde, mas atendimentos particulares na clínica no Instituto Futura, né, já está com a agenda aberta. E para o pessoal da região de Colorado e Cerejeiras na Mega Imagem. Por enquanto, só esses 2. O Instituto Futura fica próximo ali aos bancos Cressol, Cicobi. Isso, ficou muito bonita a clínica. Você sabe que a minha família foi dona daquela propriedade por 20 anos? Sério? Era dos meus avós. Não acredito, que legal. Meu avô tinha uma bicicletaria e o meu pai foi criado por ali. Nossa. Tem muitos anos, né? Eram deles, aí depois eles compraram, já era deles, aí eles construíram, enfim, tudo de madeira. Aí depois que os meus avós faleceram, tem muitos anos que meus avós faleceram.
Na verdade, dá mais de 20 anos, gente, tô ruim de conta. Porque meus avós faleceram, meu avô faleceu, eu tinha 7 anos, eu tô com 33, tem 20 anos que meus avós faleceram. Então tem uns 40 anos que eles eram donos ali daquela propriedade. Tem bastante tempo. Uhum. E aí quando eu tava construindo, que eu vi que tava falando, meu Deus, que lindo, que lindo, que lindo. Tem pouco tempo que vendeu diretamente já pro Dr. Cleaver. É? Eu até contei pra Jaque essa história, Sério? porque a minha infância foi correndo naquelas ruas, pra lá, pra cá. Que bacana. Então a clínica hoje é lá, fica bem próximo ao Cressol, na esquina. Sim, bem na esquina ali. Um pouco antes ali do Banco Cicobi, pra quem vai. Então, eu sou muito grato a ele, porque assim, essa virada de ano a gente tirou uma foto em família aqui, então essa foto de família pra mim já valeu todo o dinheiro que legal. que eu não ganhei, que eu deixei de ganhar, ou que eu possa vir a ganhar, entendeu? Eu olho pra essa foto que a gente reuniu meus irmãos, minha mãe e meu pai. E a família da minha esposa, junto com as crianças, os filhos do meu, aqui em Vilhena, na casa que a gente alugou. Então, assim, só essa imagem pra mim já fez valer a pena. Que legal. Vocês vão crescer perto dos avós. Isso, eu acho que isso foi o que pesou demais e é o que importa nesse momento, entendeu? Foi o motivo principal da escolha. Legal. Suas redes sociais, doutor, para o pessoal poder te seguir, te acompanhar. Dr. Tasca Cirurgia. Eu não vou lembrar o ponto agora. Não tem problema. Só para poder se digitar lá, Luiz Tasca, acha, porque eu fiz isso. Acha. Tem dois perfis, tem o perfil profissional e o perfil pessoal. Agora que eu tô aqui, né, eu vou usar bem mais o profissional. No pessoal eu posto conteúdo variado, né? Mas eu tenho uma parte acadêmica que eu gosto de postar conteúdo técnico, mas aqui eu vou postar bastante conteúdo para os pacientes, eu gosto de informar bastante também, entendeu? Então eu tenho um projeto desse ano de estar bem mais ativo, produzir bastante conteúdo e futuramente talvez não, até um canal no YouTube com conteúdo o paciente, entendeu? Sim. Sobre pré-operatório, pós-operatório, entendeu? Dúvidas que o pessoal tem sobre cirurgia de pedra na vesícula, essas coisas. Foi as perguntas que eu fiz aqui. Isso. É um projeto ainda, mas se Deus quiser a gente vai colocar para rodar. Doutor, obrigado pela participação aqui no podcast. Espero que tenha gostado, assim, de reviver essa jornada, vendo a tua história ali com os teus avós, com os teus pais, essa evolução histórica. Essa vida bem cigana. Foi bem cigana mesmo, porque sair daqui, ir pra Bolívia, aí volta pra Rondônia, vai pro Nordeste, do Nordeste vai pra São Paulo e agora volta pra Rondônia de novo. Sabe que isso dentro do marketing tem, que a gente chama, enfim, é a jornada do herói? É? Que... comemorar, lembra Marvel ali, que você pega o herói, que ele tá ali naquele local, aí ele enfrenta um monte de desafio, vai pra lá, vem pra cá, passa dificuldade, volta, aí ele retorna como um herói, tá aí, gente. Mais ou menos, espero que seja assim com um final feliz. É por isso que o nome do podcast leva Jornada. Jornada. Porque eu não coloquei Jornada do Herói, mas é nesse sentido. O nome Jornada veio inspirado desse termo do marketing. Conhecer um pouquinho de cada canto. De cada canto. E do pessoal, né, por trás, né? Isso, aí volta para essas histórias por trás do jaleco. Daria por trás do consultório, quem é o profissional. Porque, assim, às vezes, a audiência vê o profissional. Então, ele é formado em tal área, estudou em tal local, e é isso. E não é. Mas não conhece o pai da Luísa. Não conhece o pai da Emanuela. Exatamente. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, tá? Tô chegando agora em Vilhena, então, muitíssimo obrigado. Fico lisonjeado de passar por esse programa aqui, ó. E vou indicar aí, vou estar compartilhando para todo mundo assistir, viu? Muito obrigada. Chegamos ao final desse podcast. Se você assistiu até aqui, não esqueça de colocar o sininho para você receber as notificações. Toda sexta-feira tem podcast aqui no canal. Curta, que é importante para o canal. Vão lá nas redes sociais do Dr. Luiz, sigam ele, acompanhem o conteúdo que ele compartilha. Se você é médico e chegou até aqui, siga as redes sociais da Agência Magnética. Lá a gente mostra estratégias voltadas para o público da saúde, principalmente médicos, onde o nosso principal funil é a aquisição de pacientes. Então, vocês veem esse conteúdo bonito, postado no Instagram, mas saiba que a agência não faz somente esses conteúdos bonitos ali. Nós montamos todo o canal de aquisição de pacientes.
tráfego pago, identidade, treinamento de venda, treinamento de secretária por IA. Então, entre em contato conosco para a gente te mostrar como que funciona o nosso trabalho dentro do bastidor, porque não é só feed bonito.